Oi, turminha do terceiro ano matutino e vespertino. Beleza? Hoje a nossa aula é ciências. Vamos dar continuidade ainda falando sobre animais que sofrem metamorfose. A aula passada nós falamos sobre os animais ovíparos. Agora são os animais que sofrem algumas transformações aí. Então, muitos animais, olha lá, ovíparos que nascem de ovos, passam por importantes transformações em seus corpos e seus modos de vida, e isso acontece desde o momento em que nasce até a chegada à vida adulta. Como que é chamado esse processo? Esse processo é chamado de metamorfose e ele acontece com muitos insetos como borboleta, mosquitos, abelhas, peixes e anfíbios. Bom, os anfíbios são os sapos, rãs e perereca. Então vocês estão vendo aí dois processos de transformações aí. O primeiro é o ciclo de vida de uma abelha, olha lá. Então, número 1 e 2 são as larvas, 3 e 4 são as pupas e o 5 a abelha já está na fase adulta, ok? E também a metamorfose aí da borboleta, que vocês vão observar essa fase aí do desenvolvimento desse inseto. Então, número 1, vocês viram que existe o ovo de borboleta. Aí o número 2, a lagarta. 3, a lagarta construindo quem? O seu casulo. A 4, pupa ou crisálida. E 5 já é a borboleta adulta, quando ele desprende aí desse casulo e sai voando, não é assim? Então, as borboletas fêmeas põem seus ovos em uma planta. Então, desses ovos nasce quem? As lagartas, que comem muitas folhas. Então, depois de algum tempo, as lagartas constroem um casulo e se recolhem dentro dele, onde sofrem muitas mudanças. Então, a fase em que a lagarta fica dentro do casulo é chamado de como? Chamado de quê, aliás? De pupa ou crisálida. Então, as pupas originam borboletas adultas que rompem o casulo e esperam que as asas se esticarem e secarem e depois saem voando aí, embelezando a natureza, não é assim? Então, na próxima página aí, ainda falando sobre quem? Sobre a metamorfose aí do peixe. Olha lá como que vai acontecer. Muitos peixes também apresentam mudanças ao longo do seu desenvolvimento. Então, desde o nascimento até a vida adulta, esses animais eles colocam ovos na água e na maioria das vezes seus ovos são o que? Moles, gelatinosos e não apresentam o que? Casca. Então, delas nascem a quem? As larvas de peixe, chamado também de alevinos, que são bem diferentes dos peixes adultos. Os alevinos não têm boca e se alimentam de uma espécie de gema presa em sua barriga. Então, elas passam por transformações até se tornarem peixes adultos, ficando parecido com os seus pais. Olha lá, ovos de peixe sem casca e aí o alevino. Vocês estão vendo o esquema como que acontece o ciclo de vida de um peixe, ó. Quando adultos migram para onde? Para o mar. No período reprodutivo, retorna onde? Ao rio. Olha lá o período de reprodução. Olha lá, salmão novo, formas jovens, alevinos, ovos. Olha lá. Na página 75 fala sobre a metamorfose de quem? Dos anfíbios. Então, os anfíbios também precisam passar por transformações em seus corpos até se tornarem adultos. A fêmea deposita os ovos na água e desses ovos, que não têm casca também, nascem larvas chamadas de girinos, ainda bem diferente dos anfíbios adultos. Os girinos têm uma cauda que vai sumindo à medida que a metamorfose ocorre.
Ao mesmo tempo, as pernas começam aqui a desenvolver, nascer, ficar maior. Então, na fase de girino, a respiração ela ocorre através de estruturas chamadas de brânquias. Quando se tornam adultos, os anfíbios respiram por meio dos pulmões e também pela pele. Olha lá, na imagem aparece fêmea de rã e seus ovos. Olha lá os girinos. Logo abaixo você está vendo a metamorfose de um sapo. Aí nós temos o ovo. Esse ovo aí vai transformando no girino. Olha lá, o girino aumentou, cresceu um pouquinho mais. Girino com pernas traseiras. Girino com pernas dianteiras, traseiras e regressão da cauda. E por final, essa cauda sai e transforma-se em um sapo adulto, não é assim? Olha lá. Na página aí 76 é muito fácil essa atividade. Então, a partir da explicação aí das metamorfoses que vocês aprenderam aí dos insetos, dos anfíbios e também dos peixes, vocês serão capazes de desenvolver essa atividade, que é para vocês observarem o esquema que representa o ciclo de vida da borboleta e responder as questões aí propostas. Em que imagem estão representados os ovos da borboleta? Tá na imagem 1, na imagem 2, professora, tá na imagem 3, então é muito fácil. Então, que nome se dá à larva da borboleta representada em 1? Larva, professora, é largata. Isso mesmo, lagarta. Como se chama a forma representada em 2 aí? É pulpa ou crisálida, professora? Muito bem. 2. Sobre o desenvolvimento de peixes e anfíbios, responda as questões. A. Quais são as semelhanças entre os ovos de peixes e anfíbio? Então, tanto os peixes como os anfíbios, os ovos aí, na maioria das vezes, é depositado na água. Eles são moles, gelatinosos e não precisa de quê? E não apresenta, aliás, e não apresenta casca. B. Escreva o nome das larvas e formas adultas representadas e em seguida ligue as larvas às suas formas adultas. Lembrando aí que dos peixes é chamado de quê? Alevino. E dos sapos aí, ou anfíbios, chamado de girino, não é assim? Então, muito fácil essa atividade, ó. Beijos, tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aula.